meu povo, voltamos agora à aula de número 19 para a gente, 19. Olha só, vamos comentar um pouquinho mais essa questão para ver se ficou bem claro essa situação para vocês. Então, olha só, olhando para a nossa figura inicial, essa daqui, ele já deixou demonstrado que eu teria 8 cubos, né? Aliás, 8 dados, vamos falar assim para até não misturar, 8 dados idênticos, beleza? Esses dados idênticos formam um cubo de altura 2. E por ser cubo, eu tenho que ter tanto a altura, quanto o comprimento, quanto a largura do mesmo tamanho. E aí é só vocês notarem. Você tem 2 dados, um em cima do outro, 2 dados, um do lado do outro, e 2 dados, um na frente do outro. Essa regra tem que ser mantida, certo? A quantidade de dados, tanto na altura, quanto no comprimento, quanto na largura, tem que ser a mesma. No nosso caso, 2. Eu tenho 2 na altura, 2 no comprimento e 2 na largura. Na hora que ele nos pede um cubo de altura 4, eu também tenho que manter esta característica. Eu tenho que ter 4 cubos na altura. Se é cubo, aliás, 4 dados na altura. Se é um cubo, eu tenho que ter esses 4 dados na altura, 4 dados no comprimento e 4 dados na largura, para que a minha figura cubo se mantenha. Qualquer coisa diferente deixa de ser cubo, mesmo que eu tenha 4 na altura. Para ser cubo, novamente, eu tenho que ter a mesma dimensão na altura, a mesma dimensão no comprimento, a mesma dimensão na largura. Foi o que a gente tentou fazer. Na figura em amarelo, eu tenho o desenho inicial. Para que eu transforme isso numa altura 4, eu tenho que pegar este mesmo desenho, certo? Que no inicial tinha 8 dados, e vou colocar um andar acima, certo? Para que eu entregue a altura igual a 4, eu tenho que somar mais 8. Somar 8, né? Pegar os 8 de baixo, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e gerar aqui para cima. Perfeito. Fiz a altura 4, mas eu não tenho comprimento igual a 4 e nem tenho largura igual a 4. Ou seja, eu vou pegar essa torre, isso agora é uma torre, vou pegar um Ctrl+C, Ctrl+V e trazer para esse lado. Ou seja, são 2 torres iguais. Então, se eu tenho essa torre, e essa torre até agora tem 16, 8 com 8, 16 dados, na hora que eu pego e transporto ela para cá, para que eu tenha o comprimento igual a 4, eu tenho que somar mais 16, que é o tamanho da minha torre. Perfeito. Começou a ficar bonito. E aí fica até parecendo que a resolução já está feita. Eu tenho um cubo? Não é um cubo ainda. Por quê? Eu tenho 4 de altura. Perfeito. Eu tenho 4 de comprimento. Perfeito. Mas eu não tenho 4 de largura. Eu tenho apenas o quê? 2 de largura. Então, para que eu tenha esse tijolo, enfim, essa parede aqui, como um cubo, eu tenho que pegar tudo que está aqui na frente e levar aqui para trás. Ou seja, para que eu encontre a largura igual a 4, eu tenho que pegar aqui todo esse pedaço, essa parede que foi feita com 8 mais 8, 16, mais 8, 24, mais 8, 32. Pegar esses 32 e colocar esses 32 para trás. Aí sim, eu garanto a vocês que eu terei 4 de comprimento, 4 de largura e 4 de... comprimento, 4 de altura e 4 de largura, certo? O nosso cubo realmente está montado. Logo, dessa maneira, eu tenho que somar os 8 iniciais com 8 para que eu transforme a altura igual a 4, com mais 16, que eu copie as torres, não é isso? Que eu copie as torres, e com mais 32, que eu pegue a parede e bote ela para trás, formando um cubo. Somando isso tudo,
eu terei 32 mais 16, 48, 48 mais 8, 56, 56 mais 8, 64, letra A, no gabarito dessa questão. Tranquilo, pessoal? Acho que agora ficou bem claro, né? A gente comentou bem direitinho a questão para não ter problema. Vamos para a próxima. Questão de número 4. A FGV também traz algumas questões utilizando tabelas, quadros, certo? Inclusive, em uma prova totalmente diferente, agora há pouco tempo, também de 2013, eu realmente não lembro qual foi o concurso específico, ela pegou essa mesma tabela que vocês estão vendo aí na tela, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ela fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesma ideia da questão. Então, tanto faz assim quanto assim. A ideia é pegar essa tabela, pegar esse quadro e entender a lógica dele. Vamos tentar entender. Pode me tirar da tela, por favor, Karina? Os números naturais a partir do 1, são escritos em um quadro de 7 colunas, perfeito, 7 colunas, na forma mostrada abaixo, tá? Coluna 1, coluna 2, coluna 3, 4, coluna 5, coluna 6 e coluna 7. É pegar até a primeira linha, pronto, a primeira linha traz exatamente o número dessas colunas, perfeito. A coluna onde está o número 2013. É uma questão que envolve um pouco de carimbo. O nosso velho e bom carimbo que nós falamos lá na parte de sequências lógicas. Né, PH? Eu pego essa primeira linha e vou carimbando, não é isso? Negotof. Preste atenção. Enquanto na linha 1, eu vou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na linha 2, e aí para ser carimbo, o que é que precisaria acontecer? A primeira posição na coluna 1 deveria ser quem? 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Não é isso que acontece. Desculpe. O que acontece é a volta dessa maneira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então não é carimbo, PH, é carimbo sim. Se a gente imaginar que o carimbo é um pouquinho maior, com números indo e voltando, agora vai dar certo. Se eu imaginar esse daí, esse desenho em preto como o carimbo, de 1 a 7 indo, de 8 a 14 voltando, notem que na próxima linha você terá 7 números indo, do 15 ao 21. E mais 7 números voltando, do 22 ao 28. E aí eu estabeleço o carimbo desse tamanho. Perfeito, pronto, ficou bem entendido, traduzido o que fala a nossa figura para vocês, tá certo? Então, enquanto eu vou ter que trabalhar com carimbo com a primeira linha, com um pedaço das 7 colunas, mas trabalhando com 2 linhas. E aí qual é a ideia? Qual é o valor que ele quer? É o 2013. Eu vou dividir por quanto? Vou dividir pelo 14, não 7. Pelo 14 para que eu vá e volte, certo? Esse é o tamanho do meu carimbo. Quando eu divido por 2000, quando eu pego 2013 e divido por 14, eu vou ver quantos carimbos eu vou dar e o resto da minha divisão eu comparo no meu primeiro carimbo. Lindo e maravilhoso, ó. O 2013 dividido por 14. 20 dividido por 14, 1, sobra 6. 61 por 14 vai me dar 4, que 14 vezes 4 é 56, sobra 5. 53 dividido por 14 vai me dar 3, que é 42. 42 tirando de 53 sobra 11. Logo, eu terei que dar
146 carimbadas dessa. 143 carimbadas dessa, cada uma com 2 linhas. É como se eu tivesse 286 linhas. Na linha 287, eu paro no número 11. Certo? Aliás, não é na 287, é na 288, porque a 287 vai e a 288 volta. Não entendi, PH. Beleza, olha só. Se a gente pede o número 11, o número 11 é o da posição dela. Ou seja, eu tenho ainda uma linha indo e para que eu encontre a posição 2013 é exatamente na posição da linha voltando na segunda linha. Então, traduzindo, esse 143 vezes 2, porque o tamanho do meu carimbo completo são 2 linhas, vai me dar 286. Então, eu tenho 286 linhas. Beleza. A 287 são números indo. Não me interessa nem qual é. E a 288 é a voltando. O 11 pertence à linha voltando. Então, o 2013 também pertence à linha voltando, portanto, à linha 288. Ele nem pede, mas só para a gente trabalhar o nosso cucuruto. Seria na linha 288 e exatamente na coluna, que é o que ele pede, na coluna 4. Na quarta coluna, que é o gabarito dessa questão. Tá certo? Ficou entendido também a montagem disso aqui? Ele poderia ter perguntado em que linha vai estar o 2013? Linha 288. Certo? E a coluna quarta dessa situação, gabarito, letra C. Tranquilo? Vamos lá. Questão de número 5, uma outra da FGV. Me deixa na tela todinho aí, por favor, Karen, só para eu ajeitar aqui. A figurinha está comendo um pouquinho o espaço, pronto? Ok? Deixa eu só rapidinho aqui, dar uma afastadinha aqui, pronto, agora ficou ok. Olha só, pode me deixar agora na tela. Coloquei um exemplo aqui para vocês, pessoal, de uma figura que trabalha com cálculo matemático, uma operação matemática, nesse nosso caso, uma operação de adição. Já existem casos, é um caso já muito conhecido, uma questão bem mais antiga, que é a questão do fosso. Fosso mais fosso é igual a cisco, isso. Tá? Se vocês quiserem olhar essa questão, vai lá no meu blog, beijonopapaienamamãe.blogspot.com, escreve lá na pesquisa Zeus, tá? Escrevendo Zeus lá, vocês vão encontrar essa questão também, uma questão também muito legal de a soma, né? de operação de adição, vocês vão encontrar. Vamos ler um pouquinho essa questão. A figura a seguir mostra uma operação de adição com 2 números de 3 algarismos. Então, eu tenho AB8, mais ele nem colocou, né, mas ele está falando lá em cima que é uma soma, BBC é igual a 7A. Cada letra representa um algarismo diferente dos que já aparecem, beleza? Letras iguais representam algarismos iguais e letras diferentes representam algarismos diferentes. A letra C representa o algarismo. Então, olha só. Essa aqui é até mais tranquila que vocês vão ver lá do Zeus, porque os Zeus colocam só letras. Nesse caso, ele até coloca letras e números. Mas aqui a análise é a mesma. Nós vamos fazer um cálculo matemático. E esse cálculo matemático vai ter que dar correto. Certo? O normal seria começar o seguinte. Vamos lá? Começar a brincar? Pode me deixar pequenininho, por favor, aí, Karina. Eu tenho que o 8 mais o C tem que dar o A. Mas aí, PH, qualquer número que eu colocar o C vai mudar para o A perfeitamente. Então, vamos esquecer um pouquinho aqui, tá? Vamos avançar um pouquinho nessa nossa conta. B mais B é igual a 7. Não, por que 7, PH? Bom, pode ser 17, pode, perfeitamente, pode. Porém, aqui tem um detalhe. Olha o detalhe que é importante. Vou dar uma dica e ver se vocês captam a mensagem. Quanto é 3 mais 3, meu povo? É 6, PH. Quanto é 7 mais 7? Mas não pode ser 7, PH. Calma, não esqueça, só para a gente testar o conhecimento. É 14, PH. Quanto é 9 mais 9? 18. Pessoal, eu fiz isso para que vocês concluam o seguinte, e aliás eu coloquei só até ímpar, eu vou até mudar aqui o 9, vou botar um 8.
8 mais 8 é 16. Na hora que você soma dois números iguais, B mais B, obrigatoriamente esse número tem que dar par. B mais B é 2 vezes B. B vezes 2 tem que dar um número par, mas está dando 7. Como é que pode estar dando 7? PH, só existe uma situação possível, e aí foi do que eu vi lá dos Zeus. Tem o vai 1, né? Não tem? Deve. Pronto, deve ter aqui o vai 1. Ou seja, na hora que eu somo 8 mais C, vai dar 1A. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Qualquer um desses valores. Onde o A fica embaixo e sobe o 1. E aí, na hora que eu pego o B mais o B, mais o 1, que veio da soma anterior, ele vai ter que dar 7. Agora melhorou o raciocínio para a gente. Daqui a pouco a gente volta continuando essa questão. Beijo no papai e na mamãe.